Boa noite, pessoal. Vou colocando logo o tema aqui para a gente fixar daqui a pouco. Sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Já estou deixando aqui o título para a gente deixar fixo aqui durante a live. Enquanto o pessoal está entrando aí, enquanto eu aguardo o Rodrigo chegar. Bom, sejam todos bem-vindos. O pessoal está entrando devagarzinho aí. Rodrigo, se você já tiver aí, me dá um aviso aqui para poder te convidar. Presença ilustre hoje aqui do nosso professor Liberato, nosso mestre Liberato, e do Rodrigo. Amanhã vamos fechar com chave de ouro essa nova série, essa quarta série de live. Cris, Knaben, um abraço para todo mundo aí. Pô, não tô vendo o Rodrigo aqui ainda. Se ele aparecer aí, vocês me avisam para poder convidá-lo. Eu vou esperar o Rodrigo entrar para poder dar os avisos. Provavelmente quando o Rodrigo entrar vai aumentar o número de pessoas aí. Então é bom que a gente já passe o aviso para todo mundo, né? Para não ter que falar duas vezes. Só um minuto aí, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem aí? O áudio tá legal? Boa noite, Ortiz. O Ortiz está em todas. É curso, é webinário, é lives. O cara tem um dia de 48 horas. Pessoal entrando aí, só falta o ilustre convidado da noite aqui. Bem capaz de estar terminando algum atendimento ainda. Brunão, Bruna, Mari, Ulisses. A galera boa aqui, hein? Só fisioterapeuta do primeiro escalão. Maravilha. Márcio. Beleza. Chamado Rodrigo já aqui. Fernando, um abraço. Fala, Rodrigo, boa noite. E aí, Silvio? E aí, tudo jóia, cara? Bem, e você? Tudo Tranquilo? beleza. Rodrigão, eu tava esperando você entrar aqui para poder passar uns avisos. Mas Manda enquanto o bala. pessoal tá terminando de entrar aí, primeiro eu queria te agradecer, cara, o convite de poder participar com a gente aqui. A gente sabe que você tem uma agenda muito complicada aí, né? Muitos compromissos, fora os teus atendimentos, tua vida pessoal. E pra gente, como um grupo, você não poderia estar fora dessa, especialmente nessa semana especial. Então a tua presença aqui, ela é tão importante, da mesma forma que a tua ausência seria muito sentida. Então te agradecer primeiro pela tua disponibilidade em participar com a gente aqui. Beleza? Bom, os avisos que eu queria dar, antes da gente iniciar, é que, primeiro, essas lives elas não têm nenhuma relação com o Instituto Mackenzie, nem com o Instituto Internacional, nem com o Instituto aqui do Brasil. É uma live de um grupo, inicialmente do Facebook, depois esse grupo migrou para o WhatsApp, e são fisioterapeutas que são simpatizantes da técnica. Essa é a quarta série de lives, já tiveram 3 séries antes, vários conteúdos diversos aí, e todos eles estão disponíveis no YouTube. Então, quem quiser acessar isso tudo, é só digitar MDT Discussões no YouTube e vai ter acesso lá a várias palestras, tem muita coisa interessante lá. Hoje a gente está fazendo uma prévia, amanhã o nosso professor Liberato vai encerrar, junto com o Rodrigo Garcia, e hoje eu tenho a satisfação de estar aqui conversando com esse cara, fisioterapeuta sensacional. Rodrigo, você dispensa apresentações para a maioria aqui de nós, só que tem uma coisa interessante acontecendo aqui nesses eventos,
que tem muitos pacientes participando, desde as primeiras lives do Knaben, do Everton, e tem muita gente acompanhando, tem muita gente seguindo. Eu gostaria que você primeiro se apresentasse para esse pessoal, falasse o que você faz, para depois a gente entrar no tema aí. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Silvio. Primeiro falando que nem se falou, né, do grupo. Eu agradeço ter me adicionado no grupo aí alguns meses atrás. Como eu falei para você, foi até um pouco relutante em participar, porque eu realmente não saberia o que poder acrescentar. Também a qualidade das lives, no qual já foi abordado assuntos muito relevantes. No grupo eu aprendo muito com os casos clínicos e com as lives relacionadas, ou seja, o nível do grupo de interessados no Instituto Mackenzie, no MDT, é muito alto, e a prática clínica também do pessoal é muito avançada. Então eu sempre aprendo muito com as discussões, no qual a gente é bem focado mesmo, não só em artigos, em ciência, e o nível do grupo é muito alto, né? Então, primeiro, obrigado aí por deixar participar do grupo. E como eu disse, Imagina, cara, um satisfação. bate-papo, e realmente eu não sei o que acrescentar aí no nível de discussões de altíssimo nível, no qual foram feitas com convidados nacionais e com convidados internacionais, né? Eu sou fisioterapeuta, formado há 25 anos, no Rodrigo Vasconcelos. Eu sou líder de uma equipe de fisioterapia, que chama PhysioScience. Nós somos em 14 fisioterapeutas. É o serviço que mais tem número de mestres e doutores fora da universidade, numa clínica privada. São agora 4 doutores e 3 mestres. Todos têm pós-graduação lato sensu, pelo menos 2 delas, para entrar na equipe. Nós estamos juntos há mais de 13, 14 anos. Eu sou coordenador e sou sócio e coordenador do Instituto Wilson Mello, que é um centro de referência aplicada ao aparelho locomotor, na área de ortopedia, medicina do esporte e dor, no qual tem seu líder, Dr. Wilson Mello, que é um cirurgião de joelho renomado. E lá nós nos transformamos em referência, não só pelo nosso lado do núcleo de estudos, no qual nós publicamos artigos científicos, temos parceria com universidades, como a USP de Ribeirão Preto, como o Hospital Albert Einstein. Nós temos fisioterapeutas também fazendo mestrado ou doutorado na Unicamp, que é do nosso lado ali. E nós temos a parte de assistência, no qual nós atendemos pacientes privados, utilizando muito a questão de saúde baseada em valor, efetividade e experiência do cliente. Então nós somos um grupo forte, quase 50 pessoas trabalhando juntos, são 12 médicos, 17 físios e 10 a 12 educadores físicos, no qual nós temos um parceiro também que utiliza a nossa estrutura, que é uma academia, e aí faz essa interação, nós fazemos essa interação interdisciplinar no cuidado do aparelho locomotor. E, além disso, eu sou membro de uma equipe, que é a Clínica Singular, que é uma clínica de dor, né, a primeira clínica que tem o selo da WIP, que é o World Institute of Pain, que são de médicos intervencionistas em dor, que foram pioneiros aqui no Brasil, que é o Dr. Fabrício Assis, Dr. Charles, Dr. André. Eles promovem treinamento na área de medicina intervencionista da dor para médicos do Brasil inteiro, sejam neurocirurgiões, ortopedistas, anestesistas, fisiatras, que querem aprender métodos de medicina intervencionista da dor, que é um tratamento conservador, que não é cirúrgico. A gente também está com um modelo de inserção agora em planos privados. Nós somos um hospital aqui que chama Hospital Veracruz, que é de uma rede que chama Hospital Care, no qual nós estamos com uma clínica de uma hub somente de tratamento de coluna para prevenção de cirurgias e também para métricas de desempenho. Nós também temos 2 unidades em 2 academias aqui dentro de Campinas. E estamos agora iniciando uma operação em São Paulo, de uma startup de saúde, que é uma operadora que chama Alice, que é totalmente fomentada em saúde baseada em valor, com meritocracia, desempenho, avaliação do desempenho do fisioterapeuta, do médico, liderança horizontal e não vertical, e voltada para a prática baseada em evidência e também
a respeito de pagamentos baseados em métricas de efetividade e de desempenho. Então, a gente está bastante aí, atendo todos os dias, atendo de 12 a 14 horas por dia, e me divido meu tempo também na parte de pesquisa clínica, algumas linhas de pesquisa, aulas, família. Cara, realmente você tem que ter um dia de 72 horas, então eu só tenho que te agradecer de você ter tirado esse tempinho para estar aqui com a gente. Imagina, Imagina, tudo muito eu que corrido. agradeço, Silvio, que eu me falei isso, o MDT mudou minha vida como clínico e tudo que foi relacionado ao MDT, eu sei que melhora a fisioterapia no Brasil e melhora também a vida dos meus pacientes, né? Então, Perfeito. Rodrigo, antes da gente entrar no tema, eu queria te fazer uma pergunta exatamente em cima disso aí. Antes da gente entrar no tema específico, essa semana foi uma semana muito interessante, porque a gente tem aí duas pessoas que são 100% MDT, o Riov e o Liberato, e dois grandes nomes da fisioterapia, que é você e o Edmur, que além de transitarem muito bem em outras práticas, a partir do momento que vocês entraram para o mundo do MDT, vocês também enriqueceram muito essa nova abordagem e certamente trouxeram outras pessoas a vir estudar. Então, eu gostaria de saber o que foi que, de fato, o MDT ele acrescenta na tua vida. Você me falou que isso mudou um pouco da tua vida. E eu quero saber quanto de MDT tem, percentualmente, na tua semana, como você usa o MDT, e que tipo de respostas o MDT te trouxe, ou se ele te trouxe mais questionamentos. Você que estuda bastante, certamente você é um cara que tem muitos questionamentos dentro da área. Eu queria saber que tipo de lacunas o MDT preencheu nesse sentido. tá. Ô Silvio, explica para uma convidada aí que está no grupo perguntando o que é MDT, explica a sigla para ela. MDT é Mechanical Diagnosis and Therapy. Um método de diagnóstico e terapia mecânica. O MDT foi inventado ou iniciado pelo Robin McKenzie. Aqui no Brasil a gente chama de método McKenzie, mas MDT, como é o nome tradicional, a gente costuma usar as siglas, né, no inglês. Mas é Mechanical Diagnosis and Therapy. Valeu, Silvio. Silvio, minha história com o MDT é interessante, e aí eu vou contar uma história para você. O MDT, eu tenho 25 anos de formado, me formei em 1995. E eu lembro que estudando coluna e assim por diante, eu fui ainda esportiva, né? Eu folheava algumas questões de MDT pela internet, vi alguns livros e realmente eu não gostava. Porque sempre a imagem que vinha para mim do MDT era o automanejo do paciente. Para mim, naquela época, automanejo era não necessidade do fisioterapeuta, então soava como uma ofensa. Você era muito hands-on também, né? Sempre foi, né? Então soava como uma ofensa quando eu ouvia falar. Então eu nem queria saber direito. Principalmente pela imagem voltada para os Estados Unidos, no qual é muito fisioterapia domiciliar, e que para mim, na época, soava como a não importância do fisioterapeuta, principalmente que na esportiva, você trata o paciente 2 períodos, 6 horas, aquela questão do mentor, do atleta, aquela conexão, e daí soava como uma ofensa, né? Aí, em 2002, eu fiquei um ano em Pittsburgh, Pensilvânia, fiz um fellowship lá, uma especialização, e lá eu tive o primeiro contato com as linhas de pesquisa de estratificação, de subgrupagem. E lá é o berço inicial do TBC, né? Treatment Based Classification. E o TBC ele teve sua primeira publicação em 1993, que foi na Physical Therapy. E essa publicação ela veio interessante, que ela veio com uma briguinha, entre aspas, do MDT. Porque eles avaliaram um paciente que apresentava, entre aspas, hipomobilidades na época de pelve, hipomobilidades de mobilização vertebral, na palpação, e que o paciente ele era responsivo à extensão, por exemplo, era um desarranjo, pacientes com dor lombar aguda, certo. Mas eles tinham alguns critérios de hipomobilidade, né, que se utilizava na Universidade de Pittsburgh, porque a Universidade de Pittsburgh ela sofreu muita influência de quiropatas americanos, porque dentro do corpo clínico da universidade, dos docentes, tem 3 a 4 quiropatas também. Então, e é muito forte em terapia manual. Então, ela tem um viés voltado muito para a terapia manual, o que para mim enriqueceu muito minha prática. É muita prática baseada em evidência. E o fundador do TBC é um quiropata, que
que especificamente é o Dr. Richard Enhard, que já foi falecido em 2008, e ele utilizava critérios de classificação, que foi o segundo. O primeiro foi o MDT. O método Sim. de classificação em subgrupos primeiro da fisioterapia foi o MDT. E aí a primeira publicação era um paciente que ele era responsivo à extensão, os pacientes eram responsivos à extensão, e os pacientes eram candidatos também, baseado nessa avaliação antiga de hipomobilidades, uma perna mais curta, uma hipomobilidade vertebral, umas marcações da sacroiliaca também com alterações, e com dores recentes. O paciente tinha 1 semana de sintomas ou 10 dias de sintomas. Então, dividindo em 2 grupos, um paciente ele realizou só as extensões repetidas, e outro grupo, além das extensões repetidas, foi feita manipulação vertebral. E observou que a resposta em 1 semana foi mais rápido quando você adicionou terapia manual nesses pacientes. E aí veio uma carta-resposta, quando foi publicado esse artigo na Physical Therapy, do professor Mackenzie, Robin Mackenzie, falando que, olha, se esse paciente ele foi classificado, ele era responsivo em extensão, você não precisava manipular, porque o desfecho ele ia ser automaticamente suficiente com a extensão. E aí eles quiseram provocar o Robin Mackenzie e fizeram um outro estudo, com um número um pouco maior de pacientes, onde quando o paciente ele era candidato a ser manipulado, e que depois essa regra ela foi validada, eles descaracterizaram a extensão. Então eles fizeram o paciente fazer não só a extensão, como flexão, no grupo que recebeu a manipulação. E o grupo controle foi feito só as extensões repetidas, né? Não com o diagnóstico clínico, do raciocínio clínico do MDT desarranjo, mas se o paciente era facilmente responsivo em centralização, ou se tinha alguma direção de preferência, mas não era tão completo como o protocolo do MDT. E eles mostraram também que o paciente melhorava rápido quando era adicionado a manipulação conjuntamente com isso. Então gerou um mal-estar, porque aí depois, ao longo do tempo, apesar do TBC, ele não conseguiu não reconhecer o poder e a viabilidade, tanto na cervical como na lombar, da contribuição do diagnóstico criado pelo professor Mackenzie, da centralização e do desarranjo, e incluiu isso na avaliação em um dos subgrupos lombar e cervical. Então, foi incluído isso no TBC, desprezando disfunção e postural, e incluindo uma avaliação adaptada, voltada para o desarranjo, né? E aí o MDT é super engraçado, porque nos próximos 10 anos, daí o MDT ele fez 2 ou 3 estudos mostrando que o paciente ele tinha as regras de predição clínica para manipular, e que o paciente, ou que era das regras de instabilidade, do subgrupo de instabilidade, o paciente era um desarranjo, e que essas regras sumiam depois do paciente classificado. Então, é como se fosse uma rivalidade sadia, sabe, Silvio? Sim. Que foi levando com o tempo. E é interessante porque eu sou um estudioso de todos os grupos de classificação, né? O MDT, eu fiz o A, B, o C e o D. Você fez o da Sherman também, né? Eu fiz a prova, eu participei na certificação, eu fiz o E, eu fiz fiz três updates, né? Os cursos de reciclagem que vem os professores gringos, né? Então, foram 7, 8 módulos aí. E também na prova foi uma questão interessante, mas vou continuar mais para frente com isso. Eu fiz daí também o CFT do Sullivan, fui lá na Inglaterra, fazer a metodologia. Qual foi a ordem, Rodrigo? Só para ter uma ideia, qual a ordem que você fez? O MDT ele não foi o último, então, né? Você já tinha Primeiro feito foi outros. o TBC, que eu fiz durante 1 ano, e aí foi a prática clínica, então um pouquinho de desarranjo eu aprendi no TBC. Aí depois o segundo foi o MDT, que eu fiz a formação inteira de 2013 a 2016, até 2015, perdão. E daí continuei as reciclagens até 2017. Depois eu fiz o CFT em 2014, 2015 eu fui para Londres. E aí eu trouxe 2 professores de CFT aqui no Brasil, que é o Wim Dankaerts e o Kieran O'Sullivan, que foram cursos de 3 a 4 dias aqui no Brasil. O Startback, a gente validou o questionário, que avalia pacientes com dor crônica e classifica esses pacientes em risco. E 2 dos nossos fisioterapeutas foram lá na Kelly University, na Inglaterra, aprender, porque não é só um questionário,
porque a partir do momento que você classifica o paciente em alto risco e médio risco, você tem que aplicar o protocolo baseado em terapia cognitiva comportamental para esse paciente. Então a gente foi aplicar abordagens, a gente publicou 2 artigos científicos somente nisso, e no treinamento que nós tivemos, para aplicar a metodologia, né? E existem outras metodologias interessantes que, de todas as metodologias, que o próprio MDT, mas o TBC, o patoanatômica, a classificação patoanatômica, que é uma classificação europeia, né, de classificação patoanatômica, que é de um cara da vertente do MDT, e também a classificação do John Ford, que é um australiano, todas elas utilizam o MDT também dentro da sua classificação. Não dá para fugir do desarranjo, principalmente do subgrupo de desarranjo. É interessante desse paciente. Os únicos que não usam o MDT inserido dentro das outras classificações que vieram depois do MDT é a Sharma, que utiliza muito controle motor, o CFT, que é um oponente rígido, e realmente não é como primo, que nem o TBC e o MDT ele é rígido em relação a alguns princípios do MDT, no qual eles não sabem que o MDT mudou bastante, né? E o Startback, que ele dá ligado mais especificamente ao questionário, e como utiliza a terapia cognitiva comportamental, ele não usa os critérios relacionados a isso, né? Certo. Então daí eu tive a face, mas como é que eu fui procurar o MDT? Então, eu achava que quando eu fazia o TBC eu sabia alguma coisa de terapia mecânica, e na verdade a gente só sabia muito pouco, né? Sabia classificar muito pouco nos subgrupos de movimentos específicos, que chama. Na cervical chama grupo de centralização. E aí eu fui buscar, primeiro pelo nome do Liberato, que chegava na minha mente, né? Que chegava por outras pessoas. O Palmiro falava muito do Liberato. Ele falava para mim na época de 2000, assim, ó, vai conhecer esse cara aqui em BH, que você não vai se arrepender. E o Palmiro é um cara que eu sempre respeitei. Vindo do Palmiro, né? Um conselho desse aí não tem como, né? E aí eu ficava meio assim, né? Eu achava que o Liberato ia ser meio que um guru, assim, que nem o Suchá RPG, alguma coisa assim. E aí eu ficava relutante. E aí um dia eu estava atendendo um paciente cervical, e esse paciente cervical não tinha melhorado ele, e eu sou muito criterioso com meus pacientes, eu ligo para saber como é que eles estavam. E esse paciente em São Paulo, ele arrumou um fisioterapeuta lá que era credenciado no MDT, e o paciente melhorou. E eu não tinha melhorado esse paciente. Eu fiquei puto pra caralho, entendeu, Silvio? Eu falei, pô, aí me veio, pô, não melhorei esse cara, e esse cara, ele retraçãozinha com extensão, esse cara melhorou, e eu gastei umas 8, 9 sessões com esse cara aí, uns 2, 3 meses. Foi fácil demais, né, pro cara, né? Aí essa derrota aí, ela me levou a buscar o MDT depois do TBC para poder complementar. E tanto é que hoje eu chamo, né, eu sou estudioso de subgrupos, né, e subgrupos, todas as tendências que fazem classificação, estou estudando muito, não só para cervical como para lombar, e o MDT realmente... Aí eu comecei a fazer, fiz em 2013, e aí eu tive a primeira aula com o Liberato, né, o curso A. Então o Liberato lá, com o ternão no primeiro dia lá, aí chegou e eu falei, pô, mais um guru, né, chegou o modo imponente do Liberato começar a falar. Aí realmente fui desarmando, né? Porque é uma didática de ensino impressionante. Fantástico. Comecei a admirar cada vez mais. Falei, poxa, esse cara devia estar dando aula em universidade, formando novos alunos, porque a didática de professor é extrema. E os pacientes ao vivo me impressionaram, né, Silvio? Os pacientes ao vivo, a abordagem dele como paciente, a abordagem dele como clínico realmente me cativou. E como eu falo para todo mundo, eu tenho excelentes exemplos na minha vida de pessoas que formam a minha visão de mundo, né, de como que eu quero ser, e o Liberato se tornou a grande referência na minha vida no mundo clínico, né? Assim, como você lida com pacientes no dia a dia, e como daí, da aversão do método, você tem daí uma utopia em querer ser igual, né? Em querer observar como essa pessoa lida com os pacientes. E é o conhecido do grupo, todo mundo sente isso, todo mundo sentiu na pele isso, né? Esse impacto que tem a expertise clínica dele. E principalmente não um cara fechado, é um cara que
como eu vim da academia também, tem uma formação acadêmica muito forte. Ele sempre lendo os últimos artigos, sempre antenado com o que você está falando, sempre com updates também com outras metodologias. Então não é um cara fechado para metodologia, é um cara muito, muito aberto. A gente sabe que tem uma academia embaixo da clínica dele, então a gente sabe que é um cara que tem muita, muita experiência e visão aberta, não é uma visão fechada, né? Com muita visão de mundo, né? E aí, Muito atualizado, né? e aí veio o desafio da prova, né? E aí eu falei assim, poxa, eu tenho que abdicar de todo o meu viés de outras metodologias para poder passar nessa prova. E a prova foi um desafio bastante, porque evidentemente as apostilas dos pacientes, e aí fiz uma imersão muito forte mesmo, porque muita gente reprova, né, Silvio? E daí o O que eu índice é alto. fiz? Aí, além das apostilas, eu comprei os 4 livros do MDT, né, de extremidades, e o verde e o roxo, né, de lombar, que eu uso, tá tudo rabiscado. Esses aqui, né, todo mundo conhece, né? Sim. E aí também eu fiquei membro da Academia Americana, do MDT americano, né? Eles são muito organizados como Instituto MDT lá nos Estados Unidos, e eles tinham muito, e eu paguei a anuidade, e eles tinham muito caso clínico. Então, eles tinham muito caso clínico. Então, eu estudei muito caso clínico do Instituto Mackenzie americano para preparar para a prova. Então, eu lembro que eu estudava de madrugada rachando, e foi isso que me salvou, cara. Eu passei raspando. Foi uma prova super difícil, todo mundo sabe, né? E isso me acrescentou muito, mudou muito minha visão, não só de extremidade. Eu fiz mestrado, doutorado em joelho, eu vim de esporte. Aí eu ia no módulo de extremidade, falei, não, extremidade nem ferrando que o Liberato vai me ensinar alguma coisa. Imagina em ombro e em joelho que vai me ensinar alguma coisa, né? Coluna tudo bem, eu já perdi aqui, mas... E extremidade também, né? A questão de a gente buscar realmente primeiro coluna e depois buscar na articulação a amplitude de movimento final, o detalhe na amplitude de movimento final fez diferença para vários pacientes para mim. Mais uma vez eu aprendi contribuições aí do MDT e somado com o que você tem, você não despreza as coisas que você tem. O MDT ele deixa você somar as questões relacionadas a isso. E também veio as diferenças e as adaptações em relação à educação, né? Porque a grande questão que a gente começou a sofrer, quem seguia essas questões de MDT, seria relacionada à educação baseada no modelo mecânico, que talvez aí a gente estaria ultrapassado, e principalmente voltado. Eu estudei muito educação em dor, né? A gente trabalha muito com educação em dor, em neurofisiologia, e as adaptações elas podem ser feitas tranquilamente. Os pacientes que são classificados no desarranjo, por exemplo, ou em movimentos específicos no TBC, e um paciente ele nota uma melhora grande com uma extensão repetida, ou uma melhora grande com lateral shift, com deslocamento lateral, ou com uma rotação específica, a gente só explica. Eu não preciso explicar que eu estou reduzindo um disco, assim por diante, só estou mostrando que eu achei uma direção de movimento, que eu desensibilizo o sistema nervoso central, e a gente precisa achar um movimento que eu desensibilize esse sistema nervoso central, que ele pode modular a dor inicialmente, para a gente poder avançar nas questões de movimento. Então é totalmente adaptável à educação moderna, porque em relação ao pioneirismo, né, Silvio, as questões do MDT como educação, ele é uma terapia cognitivo-comportamental. Você não precisa ver exame, você coloca o empoderamento do paciente, você coloca que o movimento é fundamental, você coloca o paciente, o sistema centrado no paciente, na autonomia dele, ele é totalmente terapeuta cognitivo-comportamental, né? Você faz Então, exposição gradual também, progredir de carga. a recuperação de função, né? Então, depois o ganho da flexão, no caso, se for um desarranjo posterior. Então, assim, todos os componentes de questões psicológicas, ele está inserido no MDT desde a década de 70, né? 60. Então, a gente tem que observar isso e entender que essas mínimas adaptações, elas podem ser feitas tranquilamente, né, Silvio? E hoje, como fala-se muito em educação em dor, especialmente nessa parte de neurofisiologia e tudo, eu penso assim, Rodrigo, quando a gente pega esses caras, esses outliers aí, esses caras que são muito à frente do seu tempo, como o Robin McKenzie começou isso há muito tempo atrás,
A questão é que o tempo passa, né? Chega uma hora que o tempo passa e ele se equivale ao ponto em que esses caras diferenciados estavam à frente. E aí que vem necessário toda, talvez, uma remodelação, uma reciclagem. Então, eu acredito que isso é muito legal no Instituto, porque ele não é um instituto engessado, é um instituto que ele está sempre se atualizando, os termos estão mudando. Eu não sei quando foi a última vez que tu fizeste um curso, mas se você for hoje lá para Belo Horizonte, certamente você vai ver que alguns termos estão diferentes. Isso também ajuda muito para minimizar viés de pesquisa e tudo. Eu acredito que talvez o próximo grande passo aí do MDT seja entrar mais na questão de dor crônica, ou talvez até um palpite, talvez até, quem sabe, se crie-se um módulo sobre escoliose no Ah, mas MDT. Hoje em sempre dia tem se teve, né, falado Silvio? tanto. Sempre teve grupo outros, né, cara? Então, assim, sempre Sim, foi abordagem, né? mas o foco maior, assim, de que a gente entende o subgrupo de desarranjo, o subgrupo de disfunção, que a gente tem uma certeza maior e que você, entre testadores, entre avaliadores, você consegue resultados muito mais próximos. Eu não vejo tanto isso como um paciente com dor crônica ou um paciente mecânico inconclusivo. Eu acho que a Sim. tendência com o tempo é aproximar mais esses resultados, esses desfechos, sabe? Sim. E ainda só nessa pegada aí, Rodrigo, quanto que o MDT está na tua vida semanalmente? Quanto por cento? Todo dia, todas as avaliações, elas sempre se iniciam buscando desarranjo, sempre. Então, o MDT tá comigo a todo momento, tanto é porque hoje, Silvio, quando você vê, por exemplo, quando aí eu falo de subgrupos, né? O nosso grupo, ele fez uma questão de pegar os pontos importantes, que nem quando você fala do paciente crônico, mecanicamente inclusivo, um paciente cinesiofóbico, tem vários casos que eu usei as abordagens CFT, entendeu? Do paciente com o Certo. abdômen travado, com medo de fazer a flexão, paciente usando educação em dor e neurofisiologia da dor. Então, a gente atua em diferentes frentes usando essas metodologias, mas fica muito mais claro para mim hoje. Fica muito mais claro a gente buscar a questão se esse paciente pode ter um desarranjo ou não. Ele vai mostrar a resposta para mim, não só já investigando a anamnese e depois observando o exame clínico baseado no MDT, e aí observando que ele vai deixando de ser mecânico através das suas crenças, anamnese, comportamento do exame físico, aí eu vou usando especificamente outras abordagens para poder criar esse conceito. Vou mais para o Start Back, para o CFT, para educação em dor, para terapia cognitiva comportamental, e eu fico tranquilo, porque o MDT me dá uma segurança muito grande de não tratar o paciente crônico, todo paciente chega com dor mais de 90 dias, achar que não é mecânico, ou achar que não vai ter uma resposta, ou achar que não é desarranjo. Então ele me dá uma segurança muito grande em relação a isso, né? Relacionado a isso. E, por exemplo, a gente contribui muito com isso, né? Assim, eu levei muito paciente, muito aluno para o curso já fisioterapeuta que me entra em box perguntando. Eu acho que todo mundo, assim, primeiro curso depois da faculdade, se quiser fazer músculo esquelética, tem que fazer MDT. Eu acho importantíssimo isso. Acho importantíssimo também o viés para pesquisa, né? O Instituto, ele foca bastante em pesquisa. A gente toma muito porrada em pesquisa também no MDT, a gente observa isso, as questões de estratificação. E por exemplo, nós fomos a segunda geração de opinião cirúrgica no Einstein, né? E quando a gente entrou na segunda opinião cirúrgica no Einstein, quem montou o protocolo fui eu da reabilitação, né? E o protocolo a gente colocou a Isadora, que é minha sócia, e a gente não colocou o TBC híbrido, eu não faço o TBC híbrido, eu faço o modelo de subgrupos, que é essa junção de diferentes metodologias. E lá a Isadora foi treinada muito forte por mim, com um viés muito grande para avaliação voltada, para encontrar o desarranjo, principalmente a centralização e EDP, além da educação em dor que foi introduzida, para poder utilizar a segunda opinião cirúrgica, inclusive está escrito na metodologia do trabalho, que foi modificado para uma avaliação mais criteriosa, enviesada para a questão voltada para o MDT, com educação em dor e também os demais grupos, né? Então a gente tem essa contribuição aí de criar essas modificações, então, ou seja, ele está em todo momento, ele está inserido na prática. A minha equipe, a gente faz reuniões clínicas e eu mesmo já dei todos os módulos de cervical, ombro, joelho para eles, atendendo o paciente ao vivo na frente deles em casos clínicos, incitando eles para ir fazer a parte A, a parte B no mínimo.
E eu tenho um grande desejo de fazer um dia o diploma. Essa época da minha vida com 2 filhos pequenos e as responsabilidades, evidentemente, 6 semanas é muito difícil Parar, né? nessa fase da minha vida, porque eu saí muito, já fiquei um ano fora e quem sabe eu espero um dia que talvez tenha o diploma no Brasil e aí eu consiga de alguma forma mais acessível poder fazer o diploma um dia. Ou uma outra fase da minha vida, eu ainda sou sócio do Instituto Americano, então eu sempre estou me atualizando lá também. E possivelmente agora em 2021 eu vou fazer mais atualizações do MDT, participei do congresso em Brasília. Então estou sempre lendo muito artigo que sai, principalmente os artigos que saem, então estou sempre me atualizando. Mas você fica fora há muito tempo, você já sente a falta da fonte de estar com o Liberato, né? Aquela Sim, energia do Liberato. Outra cara que me ajudou muito também foi o Vicente, né? fantástico O também. Vicente é um cara do Instituto Mackenzie do Brasil que tem uma visão científica mais do que até um PhD, um cara que sabe literatura científica, estatística e metodologia científica extraordinariamente. Em 2011 a gente fez um curso lá na Carla, que veio o Tim Flynn, e lá que eu conheci ele, e como eu era o cara do TBC, entre aspas, e o Vicente estava iniciando a sua busca pelo diploma, a gente começou se enroscando com discussões através do meu menosprezo em relação ao que seria o MDT. Eu falei, não, o MDT eu já sei, porque eu já fiz a parte do TBC, né? Então, também essas discussões com o Vicente me ajudaram muito a buscar o MDT, me contribuiu muito. E também no futuro quero fazer também uma parte C ou uma parte B com o Vicente. Tenho ouvido falar bastante coisas legais dele nos cursos. E é um cara que é muito diferenciado clinicamente, né? Teve a mão aí do Liberato com ele muito tempo também. Então eu acho muito legal também a Corina também, né? Tem o Guilherme que fez o diploma. Então, assim, tem Sim. muita gente forte Tem aí, gente boa formada, e a chegando aí, né? comunidade de diplomados aí tá ficando forte no Brasil também. Né, Silvio? Muito bom, Rodrigo. Legal demais, cara. Eu sei que o seu tempo hoje ele tá meio curto, então vamos entrar no assunto então que você preparou pra gente aí. É um assunto bem atual aí. E como é que você está enxergando tudo isso que está acontecendo aí, Rodrigo? Então, o assunto que a gente vai falar, a gente chama de VBC, né? Que é Value Based Care. O cuidado baseado em valor, ela é uma tendência que surgiu nos Estados Unidos, que é o país que mais gasta com saúde, é o país mais, entre aspas, enviesado para o lado financeiro. Né? São más práticas que acontecem lá com excesso de exames e cirurgias. E está surgindo um modelo muito forte lá, que é a medicina baseada em valor ou a saúde baseada em valor. Quando a gente fala em valor, a gente não está falando em dinheiro, no sentido de valor de dinheiro. É uma equação que existe entre a efetividade da metodologia, seja ela cirúrgica ou conservadora, dividido pelo custo. Então, maior valor vai ter uma intervenção terapêutica quando a efetividade é alta pelo menor custo possível. Quando essa equação ela for especificamente referenciada, mais valor vai ter especificamente para o sistema de saúde, né? Lembrando que os Estados Unidos e outros sistemas, eles são muito dominados por sistemas de saúde e seguradoras. E esses valores, e esses sistemas que se chamam Value-Based Care, eles são sistemas que eles têm pacotes diferentes, porque eles, além da efetividade clínica e do custo menor custo possível dentro da realidade do sistema, ele tem a experiência do paciente. Então, cada vez mais a experiência do paciente durante a jornada dentro do hospital, ou a jornada dentro de uma clínica, ela está tendo métricas para avaliar essa jornada. Então, o triângulo seria a experiência do paciente, a efetividade clínica e o custo colocado. Então, por exemplo, e esse é uma revolução realmente, é uma quebra de paradigmas. É uma quebra de paradigmas porque os pacotes eles estão sendo sobre risco. Então, vamos supor, numa lombalgia, o cara ele vai pagar para você R$ 150, por exemplo, a sessão, Silvio, numa seguradora lá nos Estados Unidos. Só que o pacote ele vai ser feito, por exemplo, no tempo de até 4 meses ou até 3 meses, e ele vai te dar um valor fechado, por exemplo, de 8 sessões a R$ 150.
Se esse paciente tiver que fazer 40 sessões e você não melhorou, o problema é seu. Foi o seu risco e o prejuízo vai ser seu. Sim. Se você liberou esse paciente com 4 sessões, em vez de 8, as suas sessões tiveram um valor de R$ 300. Então, daí é mérito teu. Então, elas vão ser muito baseadas em mérito, porque o valor fixo do número de sessões, eles não vão ser mais fee for service, que o pagamento é por sessão. O pagamento é por pacote. E é sobre risco. Então, você colocou lá um número específico que você calcula, você dá um valor fechado para a seguradora e ela vai pagar esse valor fechado no paciente. Então, na primeira consulta, você já recebe esse valor. Se esse paciente ficar 3 anos na sua clínica, meu amigo, o problema é seu. Se vira, entendeu? né? Se você conseguir liberar esse paciente em 2 sessões e as métricas da experiência do paciente no seu serviço foram boas, o mérito é seu. O mérito é seu. Então, esse sistema, a gente começou a ter experiência com ele agora em relação no Einstein, porque daí o sistema também ele é baseado, algumas vezes, no quanto que geralmente as seguradoras de saúde, quando a gente fala de fisioterapia, o custo de uma operadora de saúde, né, o sinistro dela em fisioterapia geralmente é muito baixo, é 4% do montante do custo de uma operadora. Só que, por exemplo, no nosso estudo do Einstein, da Isadora, que foram 190 pacientes que iam para a cirurgia, e 90 pacientes foram para o tratamento conservador, baseado na estratificação, e 100 pacientes, de fato, foram para a cirurgia. Então, o custo por paciente foi de R$ 33 mil na cirurgia e R$ 3.800 mil no conservador. E aí, o valor total, uma fisioterapeuta economizou $1.200.000. Né? Então, assim, daí você também tem alguns cálculos que é uma porcentagem do quanto economizou em cirurgias que iam ser feitas. Então, além do valor da sessão, você tem uma porcentagem que é o fisioterapeuta diplomado que foi em Brasília, Silvio. Você lembra do nome dele? Mark Miller. Miami? Mark Miller. Mark Miller, ele fez que isso trabalha lá. com pacotes também baseado em mérito, em cirurgias que não foram feitas. E ele trabalha, e o MDT, com o número mínimo de sessões, com o empoderamento do paciente e com a educação do paciente, ele é totalmente já inserido, porque o sistema neozelandês, o sistema da Nova Zelândia também é um sistema que é voltado para serviço público e que as operadoras lá jogam muita pressão em relação à customização. Então, ele já nasceu dentro desse modelo. Sim. E quando a gente vê o modelo do Brasil hoje, ele é um modelo que é o lixo do convênio, que é a fisioterapia particular, que tem milhares de sessões, e o diferencial seria a fisioterapia particular e que você tem um fisioterapeuta exclusivo para você. E só, ou seja, o fisioterapeuta exclusivo, ele fica com você só na sessão, mas aí você fica 5 anos com o cara. Entendeu? E isso não é saúde baseada em valor. A saúde baseada em valor Sim. é você demonstrar realmente que o tratamento ele tem início, meio e fim, que ele tem um valor específico e que a experiência do paciente foi boa. E aí que você tem as métricas especificamente voltadas para as métricas de sucesso para um serviço poder comparar desempenho entre clínicas e entre hospitais. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, cervical e lombar. Qual é a métrica que você tem que ter e que a gente tem aqui voltada para alta e que a taxa do serviço teve sucesso? São 4 critérios que a gente fez a nossa própria marca, porque eu não acredito em média, eu não acredito em grupo de 200 pacientes, você tem a média da dor ou tem a média do Oswestry. Eu não acredito em média. Você nunca vai ter diferença entre grupos com médias. Sempre vai ser um effect size pequeno. Então, são 4 métricas. A primeira métrica é o paciente atingiu dor EVA igual ou menor que 3. Ele atingiu o Oswestry menor ou igual a 20, que é a mínima incapacidade. Ou ele atingiu o MCID do Oswestry, que é uma queda de 14,9%. E ele atingiu o GPE, Global Perceived Effect, que vai de uma escala de -5, estou extremamente pior, 0, que estou a mesma coisa, até +5, que estou totalmente recuperado. Ele tem que atingir a pontuação no mínimo de +3, que é moderadamente melhor, +4, muito melhor, ou +5,
recuperado, ou extremamente melhor. Então, se ele atingiu a pontuação mínima de mais 3 no GPE, se ele atingiu o EVA menor ou igual a 3, se ele atingiu os Westry menor ou igual a 20, ou ele atingiu o MCID de uma queda de 14,9%, dos 4 critérios, se ele atingiu 3 critérios, ele tem alta do serviço. E aí você calcula o número de sessões para ser atingido isso e o custo por sessão. E aí você tem o retrato do seu serviço. E isso gera uma democracia muito grande. A única diferença em relação à cervical, Silvio, é que você usa o NDI daí. E em relação a pós-cirúrgico, a pontuação do Oswestry é de 24%, não é de 20%. Então, a partir desse momento, você tem um raio-x do seu serviço. Porque o Oswestry leva 5 minutos para ser feito. E o EVA leva 1 minuto para ser feito. E você dá para a secretária fazer. Mas aí você acompanha esse paciente no dia inicial da consulta, e os acompanhamentos que a gente faz é com 6 semanas, 3 meses, 6 meses e 1 ano. Então, aí dá uma liberdade grande, porque assim, cara, você faz o que você quiser na tua clínica. Se tu quisesse fazer microfisioterapia, se tu quisesse fazer reiki, tu quisesse fazer leitura biológica, medicina germânica, qualquer coisa que você fizer, não existe mais julgamento para isso. A pergunta é, qual a porcentagem dos pacientes que entraram na sua clínica com dor na coluna vertebral que atingiram um critério de sucesso, em quantas sessões e quanto foi o custo? A partir disso, é aquela questão, não importa a cor do gato, o que importa é que ele está pegando rato. Mas daí muita terapia hoje, que daí são muitos vangloriadas, pode cair por terra, e muitas questões simples que ninguém presta atenção pode ter o mesmo desempenho ou até desempenho melhores, e a gente olhar, ou você pega centros de ilhas de referência. Porque daí você, caso seja honesto a coleta do dado, Silvio, aí você tem uma comparação clássica, falou, pô, lá em Brasília, pô, aquele cara tá com uma métrica de paciente crônico, então daí você tem que comparar também só paciente crônico, né, Silvio, e só paciente agudo e subagudo. Pô, aquele cara tem 12, 15, 20% a mais de sucesso do que a média nacional. O que ele está fazendo que esse cara tá fazendo, né? Em menos sessões? E aí todo mundo aprende, Silvio. Porque aí todo mundo vai aprender com desfechos específicos. Tem o guru, entre aspas, o maior pesquisador do mundo em saúde baseada em valor, é um professor de Harvard que chama Michael Porter. Então, quem quiser aprender a questão relacionada de medicina baseada em valor, Michael Porter. E mostram exemplos, né? Por exemplo, da Maastricht, que é uma clínica especificamente na Europa, de cirurgia de próstata, de câncer de próstata, que é a melhor clínica do mundo de cirurgia de câncer de próstata. Eles fazem 2.000 cirurgias por ano. E além da avaliação de cada cirurgião, da performance de cada cirurgião, da experiência do paciente que usa o NPS, que é uma escala de 0 a 10, que você pergunta se o paciente indicaria o médico para um familiar ou para um amigo. Então, tem uma escala especificamente relacionada a isso. E tem as métricas de cada cirurgião. Então, daí, em vez de eles ficarem com ciúmes um do outro, eles criaram uma cultura da excelência. E eles têm os números que são totalmente diferenciados do mundo inteiro. Em relação à cirurgia robótica, com a melhor experiência do paciente e com os melhores resultados específicos, porque daí você vai atrás da excelência, né? Então aí todo mundo quer ser igual a essa clínica e utilizar as práticas que ela está tendo, porque são maiores do que as outras. Hoje, eu consigo comparar o nosso serviço com qualquer serviço do mundo, porque as métricas, elas são publicadas na literatura, né? Elas são publicadas. Então, eu posso comparar com a Mayo Clinic, eu posso comparar com a Cleveland Clinic, eu posso comparar com uma Santa Casa de São Paulo, eu posso comparar com outros serviços. E também vai cair muito os sistemas voltados para marketing. Porque se o marketing é colocado um diferencial, que ele vai ter que mostrar o resultado dele, e isso muitas vezes, como eu falei, vai ter muito charlatão querendo burlar dado nessa nova era, Silvio, e que logo, logo vai ter auditorias, por exemplo, uma operadora de saúde que vai fazer para você não vai poder coletar esse dado. Porque vai ter nego mentindo. Vai ter uma auditoria, né? Vai ter que ter uma auditoria. E é fácil você pegar o mentiroso, porque se você ligar para 3, 4 pacientes com intervalo de 5 dias, você já pega o cara. Você não precisa ligar para os 80.
pacientes que ele colocou. Sim. Então vai ser fácil desvendar o charlatão também. Então eu acho que talvez pode ser uma nova era, e eu acredito muito no modelo que os subgrupos, e a gente falando aqui do MDT, ele foi feito. Porque a pressão do MDT sempre foi no mínimo de sessões possível. Né? E através do mínimo de sessões possível, você pode colocar um valor unitário de sessão alto. Porque essa efetividade clínica que o paciente tinha, ela foi evidentemente justificada por essa questão, né, Silvio? E a boa avaliação vai fazer a diferença, né? Porque, como você comentou aí, se o cara tem lá um tempo específico para fazer contigo, você fez uma avaliação decente com o cara, você sabe que o prognóstico dele é bom a curto prazo, esse cara não vai ficar contigo mais de 15, 20 sessões, a não ser que você não tenha achado um caminho para ele e está jogando exercício sem muito critério. Agora, Rodrigo, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Em relação, a gente está falando de uma possibilidade aí de uma nova forma de pagamento, só que ao mesmo tempo a gente tem aí outras áreas que estão se desenvolvendo dentro da fisioterapia, como a própria inteligência artificial aí, a gente tem novos aplicativos, novos programas de computador e essa parte da fisioterapia baseada em valor. Em que momento que você acha que essas duas coisas vão convergir aí e que isso pode impactar nos fisioterapeutas? Então, como eu tenho uma parte de empreendedor, né, a gente está numa startup que a gente está conversando com grandes operadoras, que é um aplicativo, um software que chama Spine Data, no qual ele consegue, na verdade, ver a medicina personalizada ou a fisioterapia personalizada, porque ele avalia estratificações de risco cirúrgico, estratificações de risco para cronificação, red flags. Então, um paciente agudo a gente observa com 12 critérios para ver se ele vai virar crônico. Ele avalia as questões de subgrupagem que o paciente pode ir na fisioterapia e as subgrupagens que ele pode ir para a medicina intervencionista, como bloqueio, como cirurgia, como conservador. E ele avalia as 7 dimensões psicossociais do paciente, de estresse, depressão, ansiedade, estilo de vida, autoeficácia, cinesiofobia. Então, daí você tem um paciente, você tem todo o perfil dele, tanto crônico como agudo, baseado nesse software, e que no qual a gente está em fase muito avançada já de implementação. Já coletamos mais de 200 pacientes com ele. Então, daí você tem realmente o que a gente chama de 7 bilhões de subgrupos, porque daí vira como se fosse uma digital. Cada paciente tem a sua característica do ponto de vista da físio, do ponto de vista das 7 dimensões psicossociais, dos critérios de risco e da abordagem cirúrgica, bloqueio intervencionista e dor. E para isso, o exame físico, que é baseado em sensibilidade e especificidade, o cara tem que saber estratificação. Ele tem que saber subgrupos, ele tem que saber MDT. Você está criando um mega banco de dados de algoritmo, então, né? E aí, são algoritmos que eu criei. Eu peguei da literatura valores de cut-offs responsivos. E a partir desses dados, quando tiver 1.000, 2.000 pacientes, você joga numa inteligência artificial e você cria comportamentos que a inteligência vai ver, ou conjunções de características dessa quantidade de dados, e você vai criando outras características, né? Então, essa é uma tendência específica. E esse software é um time de saúde que usa. É para o psicólogo usar, é para o médico usar e para o fisioterapeuta utilizar. Mas força todo mundo a seguir guidelines baseadas em evidência, porque o exame físico você não pode mudar, a história, os dados, os questionários validados e as intervenções terapêuticas são todas baseadas em guidelines, você não pode sair delas. Baseados em evidência. E tem o grupo do MDT, tem dor nociplástica, tem dor neuropática, então ele é bem complexo. Essa é uma parte, né, que seria, na verdade, cada paciente ter a interação sua com um examinador especializado de um time de saúde e ele saber exatamente as dimensões, ou o mais próximo possível, de qual caminho, seja esse paciente com menos de 90 dias de sintomas ou com mais de 90 dias de sintoma, se ele tem especificamente qual caminho ele poderia seguir. E o mais importante, você aperta um botão lá, por exemplo, em lombar, e você tem todas as métricas desses valores que eu te falei, de todos os pacientes tratados. Você clica em cervical, você tem todas as métricas de resultado dos pacientes tratados. Você tem torácica, todas as métricas, e aí você printa o relatório e vai discutir com uma operadora de saúde a
saúde baseada em valor. Ó, esses são os meus resultados. E ele dá aviso quando tem que coletar dados do paciente. Então ele vai ter na palma da mão, vai ter no iPhone, no celular, vai ter via web, e a gente aplica presencialmente com iPads, né? Essa é uma coisa, Silvio. Essa é uma coisa. A outra coisa, e essa é uma vertente que seria o seguinte: o fisioterapeuta, ele é a última barreira, assim, as questões de estratificação na medicina e na fisioterapia é a última barreira do atendimento personalizado, que através de uma prática minuciosa, que o sniper fisioterapeuta, através dessas práticas, conseguiria, na verdade, personalizar o caminho que o paciente teria que seguir. E existe uma outra vertente, que são, na verdade, as novas startups de health tech, voltadas para a telereabilitação. Só que é importante entender que a telereabilitação não é essa briguinha que está sendo discutida hoje. Ah, mas aí eu não vou ter contato, eu não vou tocar no meu paciente, eu vou estar discutindo, ou vou estar tratando, ou consultando o meu paciente à distância, por vídeo. Na verdade, no Brasil, isso não vai pegar, na minha opinião. Por exemplo, a gente faz muito telereabilitação. Eu acredito que quando acabar a pandemia, vai ter uma força para os atendimentos presenciais, porque todo mundo tem que pagar conta, e vai ficar lá o telehealth 10% a 15% do faturamento da clínica. E depois ele vai começar a subir de novo. Talvez como preferência do paciente, né? Sim, você vai ter o produto, você tem que ter o produto, né? Mas não é essa questão do telehealth que a negada tá achando que vai ser. Porque, primeiro, o Monimed, meu amigo, não vai pagar para um fisioterapeuta os R$9, R$10 para ele ficar 40 minutos na frente da tela com um paciente. Se um físio de convênio, né? Atende 8. Se um físio de convênio, atende 8 ao mesmo tempo. Então, do ponto de vista de mercado no Brasil, não vinga, porque 50 milhões de brasileiros têm convênio médico, e os convênios médicos não vão pagar um valor alto para você fazer telehealth ou telereabilitação presencial, porque seria one-on-one, né? A grande revolução, Silvio, na verdade, é uma outra coisa. É a telereabilitação, mas com inteligência artificial, que é o seguinte: são novos aplicativos que estão recebendo rodadas, são 2 rodadas de captation de investidores, a primeira rodada de 10, 15 milhões de dólares, a segunda rodada dessas startups receberam 25, 30 milhões de dólares. Não só na Europa, como nos Estados Unidos. Uma delas chama Kaya. E ela acabou de fazer um estudo agora que avaliou 1.280 pacientes, foi publicado no Pain Journal, não é no Pain Journal, Pain Research Journal. 1.280 pacientes, 900 pacientes fazendo a telereabilitação, 380 fazendo a fisioterapia controle. Mas, na verdade, não é isso que você está pensando de, tipo, chamar um monte de físio para ficar falando online com o paciente. Eles têm um sensor, como se fosse de videogame do Kinetics, que avalia o movimento do paciente. Ele manda os dados de ângulos, e ele manda dados para a equipe de saúde, e é um robozinho, tem o Vera também, é um robozinho que interage com o paciente, falando: olha, agora você agacha, agora você faz isso, seu movimento está muito bom, vamos fazer hoje a fisioterapia. Ele quantifica a aderência, não tem contato humano. Então, por exemplo, o cara ele fez uma cirurgia de quadril e de joelho, ou ele teve a lombalgia, a operadora de saúde te dá o kit que vem o iPad, você levanta um tripé, coloca o iPad e você vai lidando sozinho com o robozinho. Não tem ser humano. Quando que o fisioterapeuta ele entra? Ele entra depois com 4 semanas, com 8 semanas, para fazer daí uma telereabilitação, para falar: olha, anda, deixa eu ver como é que você tá, dobra o joelho, levanta da cadeira. E vai anotando no prontuário se esse paciente vai precisar de alguma coisa presencial, se precisa de algum esquema. Não tem contato mais one-on-one. Não tem contato one-on-one. Então, na verdade, aplicativos que daí você reproduz 1.000 pacientes por hora. Que não vai ser fisioterapeuta, vai ser um robô mesmo. E está acontecendo em 4 grandes startups nos Estados Unidos. Então, não é assim a substituição que a gente não vai tocar mais no paciente, vai começar a conversar que nem eu e você e avaliando o paciente por vídeo. Sim. São programas que são bonequinhos, que são robozinhos que interagem com o paciente, Rodrigo, que nem uma Siri, que nem uma Siri do iPhone. Deixa eu só te interromper um pouquinho aqui, o nosso tempo vai acabar, dá pra gente voltar só uns minutinhos para você concluir depois aí? Lógico. Coisa rápida, vai acabar em 10 segundos aqui. Eu encerro e a gente volta para outra e a gente conclui isso aí. Vai lá, Silvio. Beleza? Vou fechar aqui.